Pessoal, vamos ao nosso vídeo dessa sexta-feira, que é um vídeo que remete à filosofia da ciência, mas de um cunho muito prático. O entendimento do conceito que eu vou trazer com esse vídeo é essencial para a aplicação adequada ou a interpretação adequada de evidências científicas para a decisão prática. E a ideia que vocês podem ver já no título desse vídeo é falar do verdadeiro propósito da ciência, que é a percepção do não observável ou a percepção do invisível. É curiosa essa frase, mas ela remete ao que é, na verdade, inferência científica. Nós podemos dizer que ciência, o maior propósito, não é descrever o observável, porém concluir a respeito do que não se vê, a partir do que se vê. A verdadeira conclusão da ciência é a respeito do invisível. E eu vou explicar isso nesse vídeo. Mas antes, eu quero sugerir a vocês que aqui embaixo, quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Muitas vezes as pessoas assistem os vídeos, mas acabam não se inscrevendo no canal, e a inscrição é uma coisa que facilita a nossa conexão. Falar um pouco do que eu prometi algumas semanas atrás, algumas pessoas ficaram curiosas, que são as novidades que a gente pretende trazer com o nosso movimento de medicina baseada em evidência extramuros acadêmicos, que é esse movimento que nosso, né, de ensino fora da universidade, ensino online, que já existe aí quase há 10 anos, desde a criação do nosso blog. E o nosso curso online é um ponto central disso. E o que tem de novidade é a necessidade que eu sinto de atualizar esse curso. Esse curso online nosso foi ficando bastante extenso, né? Chegando a 300 aulas. A minha percepção agora é a necessidade de enxugar enxugar parcialmente, né? Coisas que ficaram mais, digamos, antigas, e renovar também, ou seja, criar, na verdade, aulas novas, ideias novas. E principalmente um módulo, que é o módulo do contrafactual, ou que eu posso chamar da raiz da epidemiologia, que ele vai mais profundamente no conhecimento epidemiológico e é voltado para alguns colegas que, além de desejar a boa prática médica baseada em ciência, gostam de pensar mais profundamente a respeito do paradigma epidemiológico. Então, há uma percepção que eu tenho do desejo de alguns, a gente vai criar esse módulo, que não é muito medicina baseada em evidências, ele é mais um módulo científico, enquanto a medicina é um módulo profissional, digamos, do usuário da evidência, mas ele pode contemplar quem quer se aprofundar no tipo de pensamento. E a terceira novidade, na realidade, é a intenção da gente de tornar o nosso curso online um pouco mais sincrônico. Ele é um curso assincrônico, isso é verdade, mas para as pessoas que estão inscritas a gente pretende experimentar uma série de eventos ao vivo, né, online, sincrônicos, para que a gente discuta uma aula que seja uma novidade, aulas novas, algumas coisas, de forma até que essa interação me ajude também a renovar esse curso. Em linhas gerais é isso, mas vamos ao motivo maior de nosso vídeo aqui, que é exatamente explicar isso que eu falei, que o propósito maior da ciência não é descrever o observável, mas sim inferir a respeito do que não se vê a partir do que se vê. Inferir a respeito do invisível. O que invisível é esse? São os conceitos científicos. Principalmente se a gente fala em epidemiologia, os conceitos de causalidade. Na realidade, pessoal, a gente não vê causa. Nenhum estudo permite que a gente visualize a causa, ou seja prova de causalidade. Se diz que não, ensaio clínico randomizado é prova de causalidade, eu não posso falar em causalidade fora do desenho adequado, como um ensaio clínico randomizado, ou não posso falar em causalidade se for um estudo transversal, eu tenho que falar em associação. A falta de percepção dessas colocações é que, na verdade, todo estudo ele só vê a associação.
a causalidade a gente não vê, a gente infere. É inferência científica. Então, na verdade, é por isso que eu digo que o conceito científico é algo invisível. Nenhum estudo faz com que eu veja, digamos, uma eficácia de uma droga. No melhor ensaio clínico randomizado que existe, eu não estou vendo a droga chegar na doença, na molécula, modificar e a molécula fazer uma melhora da função respiratória do paciente. A gente não vê isso. O que a gente vê nada mais é do que a associação. Uma associação que foi num ambiente bem controlado para problemas que podem causar falsas associações, como falsas associações não, associações não causais, então ajuste para efeitos de confusão, randomização e etc. Mas no final eu estou vendo simplesmente a associação. Causalidade é uma inferência. Então, na verdade, o pensamento científico ele infere a respeito do invisível. Vamos pegar um estudo descritivo. Eu quero descrever a prevalência de alterações oculares em lúpus eritematoso sistêmico. Eu estou vendo a prevalência. Isso é o objeto descritivo. Mas qual é a inferência que eu estou fazendo aí? Existe uma inferência maior que eu não estou vendo, mas que eu posso fazer. É o sentido de eu querer descrever alterações oculares em uma determinada doença. É eu saber, talvez não de uma maneira confirmatória, mas eu inferir se aquela doença predispõe a alterações oculares. Ou seja, sempre tem uma inferência de causalidade se o objetivo não for preditivo, se não for uma calculadora preditiva. Mesmo os aspectos, desenhos descritivos podem ter inferência de causalidade. Eu estou numa descrição de que tal doença é mais frequente em um tipo de população. Surge ali uma inferência. Ok? Então, inferência, primeiro que não é prova, mas mesmo as inferências que a gente considera prova da causalidade, elas não são visualizações da causalidade. Elas são associações em um ambiente tão bem controlado que provavelmente aquilo é causal. Mas o que a gente está vendo, o que a gente está medindo é a associação. Então isso fica mais fácil quando a gente coloca da seguinte forma: qual é a pergunta de um estudo? A pergunta de um estudo diz respeito a como se comporta uma variável. E eu meço uma variável. Ok? Essa variável é observável. Então, o objetivo de um estudo, o objetivo específico do estudo, é medir o observável. Diz respeito àquela variável. Só que a pergunta científica é maior. É inferir o não observável. Às vezes, essas faltas de percepção, a gente vê uma supervalorização da sua variável. Eu posso estar querendo medir a associação, digamos, de expectativa da população com um desfecho que é desenvolvimento humano, ok? Quanto maior a expectativa de vida da população em determinados países, maior o desenvolvimento humano, e eu uso um índice de desenvolvimento humano e eu uso aqui expectativa de vida da população. O que eu estou querendo mesmo, eu estou visualizando a expectativa de vida da população, mas aquilo tem um outro significado que eu não estou vendo. O valor de uma variável é o valor não observável da variável, ou seja, condição de saúde. Expectativa de vida da população significa condição de saúde. Então, na verdade, eu estou querendo avaliar uma causalidade se a saúde das pessoas é boa. Isso melhora o desenvolvimento humano? Só que eu meço uma outra coisa. Toda variável é um substituto de uma ideia maior. Eu meço a expectativa de vida. Ok? Para substituir a uma ideia maior. A variável nada mais é do que um substituto de uma ideia maior. Mesmo uma variável muito importante, como mortalidade, ela é um substituto de uma ideia que uma medicação faz bem para o paciente. Melhora o prognóstico da doença, controla melhor a doença. Eu estou usando a morte ali como uma medida do controle da doença. É claro que ela tem um valor pragmático também, porque eu meço o quanto vidas eu salvo. Então, a mortalidade ela vai ter aí esses dois valores, mas a inferência maior é essa. Eu usei aspirina num paciente com infarto agudo do miocárdio e beneficiei esse paciente, reduzindo o reinfarto. Eu medi o reinfarto, mas existe uma ideia maior por trás disso.
O que eu mostrei é que essa aspirina controla melhor o processo fisiopatológico da doença relacionada à trombose, formação do trombo em cima da placa. Então eu provei ali uma causalidade, a aspirina atrapalha essa formação do trombo e melhora o curso natural da doença. Portanto, eu mostrei em infarto, digamos infarto sem supra, eu posso usar em angina instável também, mesmo que eu só tenha colocado naquele estudo pacientes com troponina aumentada que define infarto. Eu posso usar baseado no conhecimento de que há um conceito maior que vai além do infarto. Claro que eu tenho que pensar no uso. Eu falei, eu posso usar? Não vou usar. A decisão se eu uso num paciente com uma gravidade de doença menor é uma decisão probabilística que pode ser relacionada à probabilidade de recorrência do evento. Mas aí é um pensamento mais clínico, se vale a pena usar na angina instável, porque a angina instável é menos grave. Mas que o conceito existe, ali existe, porque o conceito vai além daquela população que selecionou especificamente pacientes com característica A ou B. Então é sempre maior o pensamento científico. Não estou falando em fazer inferências inadequadas ou fantasiosas em cima de dados insuficientes. Mas um bom estudo nada mais é do que uma medida do observável. E o conceito científico é algo não observável, não alcançável por nenhum estudo. Até mesmo se enquanto físico eu disser que a velocidade da luz é constante, eu não medi essa velocidade da luz em todos os ambientes. Quando eu digo constante é porque eu medi em alguns e vi que ela não variou. E aí eu faço uma inferência não observável de que ela é constante em qualquer lugar. Ciência é mais do que observação. A ciência precisa da observação empírica, mas é mais do que observação. E essa percepção faz com que a gente raciocine e use a ciência de uma maneira mais adequada e às vezes menos caricatural. Essa, portanto, é a mensagem de hoje. Deixo mais uma vez a frase com a qual eu comecei, que o verdadeiro propósito da ciência é inferir a respeito do não observável a partir de coisas que a gente consegue medir, ou seja, consegue observar. Obrigado pela atenção e até a próxima semana.